Olá! No último vídeo falamos um pouquinho sobre a injunção de felicidade. Que é isso, né? Que os pais fazem com os filhos desde muito cedo. Tem que ser feliz, tem que ser feliz. Eu trabalho, eu faço tudo para você ser feliz. E falamos como é parcial essa felicidade, momentânea. Não tem como viver feliz o tempo todo. Vivemos nesse momento já há algum tempo, não só a partir da pandemia, antes disso também, uma epidemia diagnóstica de depressão e de transtorno de ansiedade. Então eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre isso, que as pessoas têm me pedido até para comentar e falar algo. Esses dias eu estava vendo um programa pela manhã, logo cedo, que falavam sobre o positividade tóxica. Gostei. Nós não usamos esse termo em psicanálise, mas positividade tóxica. Houve uma injunção aí de que seja grato, seja feliz, agradeça, tenha uma vida saudável. Caramba, que difícil, não é? Dar conta de tudo isso, ninguém pode ficar triste. Falando em tristeza, é na infância que a criança muito pequena ela desenvolve recursos para lidar com a tristeza. Se isso não é permitido, ela deprime. Ela fica uma criança apática, dominada pelo tédio. Isso também tem relação a dar tudo que ela manifesta querer, que ela sinaliza desejar. Então, assim, quando a criança manifesta um desejo, um interesse por algum objeto, isso é prontamente atendido, ela tem que ser feliz, né? Ela é presenteada, premiada ao longo da vida, sem datas específicas. Não importa se não é Natal, não é aniversário, ela não precisa esperar por aquilo, ficar querendo, desejando, na expectativa. Não só as crianças, os jovens também manifestam muito isso. A vida é um tédio, eu preciso estar cercado de amigos, de amigas, agitando, curtindo a vida, viajando, baladas, encontros para jantares, enfim, movimentar a vida. É como se isso remetesse a um desejo. Eu desejo coisas. Mas veja, esse desejo que para a psicanálise é um motor, nosso combustível, que nos mantém em movimento e vivendo produtivos de alguma forma, esse desejo não se compra em shopping. Não, nem nas melhores lojas. Também não se adquire nas viagens. Não. Esse desejo é transmissão. É algo que é transmitido pelos pais ou quem se ocupa da criança muito cedo. Né? Então é preciso rever algumas coisas, entender esse vazio que nos habita, que ele é tão importante. Né? É a falta no outro, naqueles que nos cuidam, a falta que movimenta essa pessoa, que não fica só em função do bebê, que quer trabalhar, que quer cuidar da saúde, que quer estar com os amigos, com as amigas. Esse movimento fora, a criança não é tudo para a pessoa que se ocupa da maternidade, faz essa função, é importante, né? Essa falta no outro que nos cuida quando pequenos faz diferença para que possamos desejar. Agora, falando da infância e da tristeza na infância como um momento muito importante, a criança ela demonstra muito cedo recursos para lidar com isso, se é permitido, se permitem que ela desenvolva condição de lidar com o faz de conta dela, né? Nesse momento eu gostaria de dizer algo que é bem importante: não minta para a criança. Não precisa ter segredos. Ela tem recursos, às vezes, mais do que a gente, do que os adultos, para lidar com a verdade. Agora, a mentira e a omissão pode adoecer, e nós podemos falar disso num outro vídeo, um pouco melhor. Por exemplo, nesse momento pandêmico que vivemos, tão difícil, né? Com tantas notícias tristes, a criança percebe, capta. E aí quando você diz, não, isso tá passando já. Não, não tá passando. A gente precisa ter cuidados, mas estão desenvolvendo mais vacinas. Enfim, falar a verdade. O que ela não suporta disso, ela vai lidar. Ela tem recursos na fantasia, no imaginário dela para lidar com isso. Agora com a mentira, não. Então eu percebo jovens esperando essa proteção, essa bolha, vivendo numa bolha, para que ele seja protegido, ela, de tudo que é ruim na vida. Não aceita. Mas como? Né? Tudo bem, carregamos a nossa criança conosco, sempre, não é?
tem a nossa criança junto, insistindo em ser escutada. É preciso dar colo, ouvir essa criança, mas assim, é preciso crescer, não tem como não crescer. Se nos negamos a crescer, se resistimos a crescer, adoecemos muito fácil. E outra coisa, complica a relação dos pais com os filhos, porque eles são mimados, acariciados, essa injunção de felicidade que eu estou sempre dizendo aqui, até uma idade. Depois isso já não combina mais e os pais não percebem a participação deles nesse jovem lá de 18, 20, 30 anos, extremamente dependente dos pais, extremamente imaturo no comportamento e irritado com relação à vida que não é como ele quer. A pergunta é, você sabe bem direitinho o que você quer? Me assusta quando eu converso com jovens que dizem assim, o que você quer ser? O que você pretende na vida? Com o que você gostaria, quando você crescer, trabalhar? Até crianças respondem isso. Ah, eu quero ser rico. O que é ser rico? Ter dinheiro. Ter dinheiro, porque se eu tenho dinheiro, eu compro tudo que eu desejo. Engano. Já falei, desejo não se compra nas lojas. Esse desejo que motiva a vida, que faz com que não tenhamos a depressão. A depressão é desejo saciado, não há desejo de nada. Deprime. A pessoa, o sujeito apático. A pessoa triste, apática, num tédio, sem desejo. Sem desejo, depressão. Desejo saciado, depressão. É preciso desejar. É preciso esperar por algo. Não é nesse âmbito material. Suportar o vazio que nos habita, entender que isso é o nosso combustível, faz toda a diferença, ou pode fazer toda a diferença em nossas vidas.